Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e hoje vamos aprender sobre uma das classes de palavras mais importantes da nossa língua portuguesa, tá? Antes de falar sobre qual classe é essa, leia junto comigo o fragmento desse texto. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Observe que nesse texto nós temos algumas palavras em destaque. Foi chamado, pensa, é e acho. A nossa aula de hoje é sobre verbo. Você já estudou na sua escola a classe de palavras que chamamos de verbo? Sabe qual que é? Sabe definir qual que é um verbo? Se você não sabe, a gente vai aprender isso agora. Verbos são palavras que indicam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, eu caí, né? Eu sofri a ação de cair, né? Teve uma ação. Eu estou parado. Estou, né? O estado que eu estou agora, parado. Fenômeno da natureza. Chover, trovejar, nevar. Todas essas palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza são verbos. Vamos ler comigo essa tirinha, olha só. Meu mundo é muito bom. Acabou o shampoo, então eu usei o lustra-móveis. Felizmente, John não está no meu mundo. Olha só, aqui nós temos alguns exemplos de verbo. Nós temos o verbo é, acabou, usei e está. Ao falar, todos os verbos, eles possuem tempos diferentes, né? Por exemplo, é, acabou, usei, está, eles estão em tempos diferentes. Então, o que a gente diz, né? A gente diz que os verbos, eles expressam o tempo presente, o tempo passado e o tempo futuro, tá bom? Agora, vamos olhar alguns exemplos de como o mesmo verbo se comporta nos tempos presente, passado e futuro. Presente. Eu estou na escola. Passado. Eu estive na escola. E futuro. Eu estarei na escola. Observe como o mesmo verbo indica tempos diferentes. Os verbos, eles vão variar também de acordo com as pessoas às quais eles se referem. Observe. Nós temos as pessoas do singular e as pessoas do plural. Quem são elas? No singular nós temos eu, tu ou você, ele e ela, né? Eu vou, tu vais, ele vai. Já no plural, observe de que forma esse verbo está colocado. Nós vamos, vocês ides, eles vão. Observe que esses verbos eles estão conjugados, a gente chama assim, de formas diferentes, né? Então, como que a gente diz isso na língua portuguesa, né? A gente chama isso de concordância verbal. Olha só, os verbos apresentam variações para concordar com as pessoas a que se referiram. Chamamos essas adequações de concordância verbal. Já pensou se eu vou escrever uma frase e coloco assim: eu vamos à escola? Você que ouve, achou bonito? Não, fica feio. Por isso que a gente tem que aprender a concordar os verbos com as pessoas às quais eles estão se referindo. Eu vou à escola. Nós vamos à escola. Observaram a diferença? Agora vamos fazer uma breve revisão.
O verbo é uma palavra que varia para indicar tempo, né? E concordar com o número e com a pessoa, né? Que pessoa é? Sou eu ou você? Sou. São eles ou ele? Então, para indicar tempo, ele vai indicar o presente, o passado e o futuro. E ele vai concordar com as pessoas, singular e plural, né? Primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa. Vamos analisar agora os exemplos. Olha só. Primeira pessoa do singular, eu. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do singular, tu ou você. Plural, vós ou vocês. Terceira pessoa, singular, ele e ela. E plural, eles e elas. Os verbos são classificados também de acordo com os modos que eles estão, tá? Hoje nós vamos aprender 2 modos, tá bom? Por exemplo, nós temos hoje o modo indicativo e o modo subjuntivo. O modo indicativo, ele expressa uma ação que de fato aconteceu, né? Ele caiu, ele de fato caiu, tá bom? E o modo subjuntivo, ele expressa uma ação incerta que pode ou não acontecer. Um exemplo, se ele caísse, ele iria se machucar. É uma possibilidade. Então, o mesmo verbo cair está no modo indicativo e o verbo caísse está no modo subjuntivo. Vamos ler essa tirinha, olha só. Ok, você ganhou o cascão. Ganhou está em que modo? No modo indicativo, né? Porque ele de fato ganhou alguma coisa. Mais uma análise. Se eu tivesse um cão, ele brincaria comigo na neve. Eu tenho um cão, mas ele não brinca comigo na neve. O general Pistin não gosta de seus oficiais brinquem na neve. Olha só, aqui nós temos vários verbos. Nós temos os verbos tivesse e brincaria, né? Esses verbos estão no modo subjuntivo. Nós temos o verbo tenho e brinca. Então, se eu tenho, é meu, é algo real. Se eu brinco, significa que eu estou brincando nesse momento, é algo real. Então, está no modo indicativo. Tem também os verbos gosta e brinquem, né? Que também estão no modo indicativo. Olha só, agora chegou a hora da gente praticar um pouquinho do que nós aprendemos hoje. Você pode acessar esse link que está na sua tela, tá? Vai abrir um jogo onde você vai aprender brincando. Clique em começar, né? E é só clicar na opção que você acredita ser a correta, tá bom? Por hoje ficamos por aqui e até uma próxima aula. Tchau!